Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Fast Clips, um canal criado por amigos para o seu entretenimento. Se quiser ajudar, já deixe seu like e fique com o vídeo. Não tinha mais como ir para trás, né? Ele organizou o ponto de partida. Então existem regras absolutas na matemática, que é esse ponto inicial. Sim. Dito isso, essas verdades absolutas, elas vêm da onde? O que é isso? É aquela pergunta, a matemática ela foi criada ou foi criada ou descoberta, né? Criada ou descoberta. O que você acha? Eu falei pro Guizoli que eu acho que ela foi descoberta. Você acha por quê? Conta pra mim, Arthur. Obrigado. Não sei, porque parece que ela já estava aí e o cara acessou aquela ideia que já existia. A gente até tinha conversado, eu e o Guizoli aqui, ele deu o exemplo da roda. Ele perguntou, tu acha que a roda foi inventada ou descoberta? Pra mim ela foi descoberta, ela já existia como potencial. Ela já existia como possibilidade no mundo das ideias. E o ser humano descobriu. Pra mim, eu acho... É que eu vi aquele documentário na Netflix que fala sobre o número pi. Já viu? Sei. E aí eu vi aquilo e pensei, bom, então a matemática ela simplesmente foi descoberta. A gente entendeu que ela existe. O Guizoli e você estão no mesmo time? Eu acho que... Não, ele disse que ele é do criada. Ele acredita que o ser humano criou. Olha só. Tô desatualizada com os papos com o Guizoli. Eu preciso conversar mais com ele sobre isso. Mas ele não foi tão enfático assim. Ele tava meio que em dúvida. Meio que em dúvida. Acho que o principal é dizer, gente, igual futebol isso aí, né? Ninguém tem uma resposta certa. É tipo, torce pro time que você quiser, da criada ou da descoberta. O importante é mais a discussão do que chegar numa resposta, né? Eu já fui muito do time descoberta. Assim, muito. Eu defendia demais a descoberta. Hoje eu acho que eu tô defendendo mais a criada. Mas se ela foi criada, a nossa realidade não é toda uma artificialidade, uma grande... uma coisa frágil. Então, eu entendo o seu ponto, mas você acha que se a gente tivesse uma outra realidade... Sei lá, eu acho que a natureza, por exemplo, é uma coisa muito esperta. Tipo, ela quer otimizar, ela quer fazer o jeito, por exemplo, o girassol, do melhor jeito para pegar o sol ali e os bichos, as abelhas, quer fazer certinho para poder otimizar o espaço para guardar o mel. Super show, lógico, teve muita gente que morreu, né? Muito bicho que morreu antes de conseguir chegar nessas coisas, né? Mas eu acho que o que a gente cria pode, de fato, ter uma observação nessas coisas. Mas eu acho que a gente cria algo independente daquilo. A gente faz um modelo, a matemática é um modelo que está referenciado nesse lugar, sabe? Que está olhando a abelha, que está olhando o girassol, que está olhando o movimento dos astros, mas é só um modelo. E a matemática é um rolê à parte da natureza, assim. Tu acha que ela não está na natureza? É a forma que o ser humano interpreta a natureza. Eu acho que é o jeito que o jeito que o nosso cérebro faz para organizar e compreender a natureza. Mas e aquela história do número pi que aparece em todos os lugares possíveis? Isso não mostra que tem alguma coisa por trás? Eu acho que isso mostra como a gente procura padrão em tudo. Eu acho que isso conta mais sobre a gente do que sobre a matemática, sabe? Então eu acho que, por exemplo, tem muito isso com o número de ouro também. O que é esse? Que é... O número de ouro é basicamente um número que é encontrado em vários locais. As pessoas tentam achar esse número em todos os lugares. Então, por exemplo, será que se eu dividir a largura do outdoor pela altura do outdoor, eu vou encontrar? Vai. Será que se eu dividir a largura do meu cartão de crédito pela altura do meu cartão de crédito, eu vou encontrar o número de ouro? Vai. E se eu dividir a altura da minha cabeça pela altura do meu queixo até o nariz? Tem um tanto de gente que vai atrás desse número de ouro em vários lugares, sabe? Porque dizem que, inclusive, quem estuda publicidade e propaganda usa muito, né? O Fibonacci, que tá super relacionado para poder criar logos, criar um monte de coisa. Mas eu acho que isso é muito mais uma procura nossa de encontrar uma explicação e um padrão em cima das coisas. Eles estão aí em vários lugares do jeito que a gente descobriu matemática, sabe? Mas eu acho que também é muito sobre a matemática, sobre a natureza ter esses padrões entre ela para ser o mais otimizado, o melhor, que melhor funciona e tal. Então eu sou muito mais do time criada hoje do que do time descoberto. Mas quando tu acreditava que ela tinha sido descoberta, qual era o argumento? Tinha a ver com Deus? Não tinha a ver com Deus. Era muito sobre achar que essa matemática ia existir independente da gente, sabe? Hoje eu acredito muito mais que a gente se pergunta coisas que já são independentes da natureza, sabe? Mas se a gente não existisse, isso aqui teria, sei lá,
50 centímetros, 60, não sei quanto tem. Se a gente não existisse para observar, continuaria tendo tantos centímetros, ou não? Continuaria tendo comprimento. Centímetro, não sei, porque, sei lá, a gente podia chamar isso daqui de qualquer coisa, sabe? Em medida de tamanho, sabe? Igual o americano chama em pés. Sim, né? Tipo, a gente que cria essas coisas, esses nomes para essas coisas. Ah, sim. Então, eu acho que o nome na verdade, que é o reflexo da realidade. Que aí já vira a linguagem, né, da matemática. Então, independentemente de a gente chamar de centímetro ou de qualquer outro barulho que a gente faz com a nossa boca, esse fato já existiria. Sim, aqui. existiria. Então, se a gente não tivesse aqui para observar. Só que eu acho que a matemática em si não existiria, sabe? Porque eu vou tentar ir por um outro lado, assim. Eu acho que essas coisas existiriam. A gente observa ela, cria um modelo que a gente chama de matemática para poder descrever essas coisas, assim como a física faz, a química faz. E aí a gente olha essas coisas que já estão todas prontas e que já estão todas modeladas, igual Euclides já tinha modelado, ou pelo menos organizado essas ideias. E a gente começa a fazer perguntas mais sofisticadas. Perguntas que descolam disso aqui que a gente está observando, sabe? Porque quando a gente fala de pesquisadores em matemática, essas pessoas não estão mais preocupadas com a natureza, sabe? Muitas das perguntas que um doutorando, um pós-doutorando, um pesquisador em matemática vão fazer nos seus trabalhos, no seu dia a dia, você vai perguntar, por que você está fazendo isso? Ele vai falar, sei lá, só porque é muito divertido, entendeu? Não tem justificativa as coisas que a gente faz. Mas daqui a um tempo, alguém pode olhar aquilo e achar uma aplicação, sabe? Por exemplo, para não ficar muito doido, se a gente for falar de criptografia, o primeiro, tem vários tipos de você criptografar, esconder uma mensagem. Por exemplo, língua do P, sabe? Fala tudo com P. Eu não consigo, eu não vou passar essa vergonha agora. Mas isso dá um jeito de criptografar sua mensagem. Ou criar código, aí você passa pro amigo, o amigo descriptografa lá do outro lado, tal. Tem vários jeitos. Beleza. Só que um dos jeitos que a gente usa em vários dos lugares hoje com tecnologia é a criptografia que a gente faz a partir dos números primos. Só que a gente já sabe o que é um número primo desde Euclides. Euclides escreveu nos elementos que era o número primo. E olha que doido, o Euclides via número não como uma quantidade, ele via como um comprimento. Olha só que doidura. Então, por exemplo, ele falava assim, ó, isso daqui ó, é o número 1, daqui até aqui é o número 1. Se a gente tiver 2 vezes isso, é o número 2. Se a gente tiver 3 vezes isso, é o número 3. E então ele falava de que número era esse comprimento de coisa. E ele falava que um número era primo ou não quando você conseguia unicamente preencher aquele número com ele mesmo ou com números uns. Aí você tentava preencher com 2, não dava. Tentava preencher com 3, ou faltava ou sobrava. Com 4, ou sobrava ou faltava. Então aquele número era primo. Então hoje a gente vê na escola, né? O 2, o 3, o 5... o 7, por aí vai. Então, só pra eu entender, o número 1, ele é a base de tudo. É. Tá, pra ele conseguir analisar essas... O 1 é o que manda em tudo. É o que manda. A partir do 1, tu entende os outros. Exatamente. Tá, e aí depois? Aí você vai preenchendo esses... Beleza, descobriu quem são os primos. A partir desse momento que... beleza, a gente chamou isso daqui de número primo, a gente começa a fazer a pergunta, tá, mas será que tem infinitos números primos? Lá em Euclides também. Ele já tinha uma forma de argumentar e falar, tem infinitos. A gente já sabe que tem infinitos. A gente consegue achar todos? Não. Tem uma fórmula para achar primo? Também não. A gente não sabe essas coisas ainda, sabe? São perguntas que desde Euclides se fazem e ainda estão sem resposta. Tudo isso para chegar hoje e falar, caraca, dá para usar esses primos aí para poder fazer criptografia, uns números gigantão, que ninguém vai achar, não sei o que lá. A gente consegue usar ele como uma chave para poder esconder as mensagens, criptografa as coisas, não sei o que lá. Então, tipo assim, é um rolê que existe há muito tempo. Que talvez o Euclides não tava nem aí, entendeu? Pra tal da criptografia. O Euclides tava só fazendo umas perguntas legais. Só que aí, ao longo do tempo, alguém olha para esse conhecimento que já existe e fala, beleza, eu vou aplicar isso daqui então. Dado que esse conhecimento existe, sabe? Então, as nossas mensagens são criptografadas graças aos números primos? É isso? Também. Não é o único tipo, mas é um tipo bem eficiente de criptografia. Mas como que transforma a mensagem num... Como é que o número primo age nessa criptografia? Esse número primo, ele vai basicamente esconder a mensagem, sabe? Então, quando você criptografa com seu amigo, você conta pra ele assim, ó, tem uma regra. Vamos combinar essa regra aqui. E aí você combina essa regra
E tem uma chave para colocar para essa regra funcionar. E essa chave dessa regra vai ser um número primo. Ah, entendi. É isso. E aí a gente tem computador que descobre números primos muito grandes, né? A gente não precisa ficar calculando. Mas a gente tem essas procuras por números primos gigantescos, porque, enfim, aí elas vão ser essas nossas chaves para poder guardar as informações. Eu vi o teu vídeo que tu mostra lá, o maior número primo conhecido até recentemente, né? 2019, né? Que é um computador que fica rodando lá, um algoritmo pra conseguir encontrar, né? E era um puta número. Sim, é gigantesco. Que o final era -1, era não sei o que é -1. É um 2 elevado a um monte de coisa, -1. É isso. Então, por exemplo, a senha da mensagem podia ser o 7. Podia ser o 7. Mas seria muito simples de descobrir a mensagem. Uhum. Então a gente usa esses números maiores, que são primos, pra ser a senha da mensagem. Isso. Ah, interessante. Doideira. Interessante. E depois desse ponto inicial da matemática que o Euclides organizou esse livro, o que